O que realmente significa o jejum? Qual a função dele na nossa vida espiritual? Existe influência no nosso corpo? Deus é afetado de alguma forma pelo fato de havermos jejuado? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fatos Curiosos da Bíblia. Hoje vamos falar resumidamente sobre o jejum na Bíblia. Como ele realmente deve ser feito, qual sua relevância para os dias de hoje. Então se inscreve aqui no canal, curte e compartilhe o nosso vídeo para expandirmos o nosso conteúdo. Então fica ligado aí e acompanhe a nossa explicação. Bom, em primeiro lugar, é muito importante você lembrar que o jejum não é uma barganha, não é uma troca para com Deus. De maneira alguma, Deus fica condicionado a lhe dar alguma coisa pelo fato de você ter feito o jejum. O jejum não afeta Deus em nada e muito menos o obriga a lhe dar alguma coisa. A função bíblica do jejum não tem nada a ver com uma barganha, com uma troca. Nenhuma meta, não é um voto e não é um propósito. Mas o que é o jejum? Dizer não à vontade do corpo, à vontade da carne, silenciar o nosso corpo para podermos ouvir a alma. O jejum não tem nada a ver com passar fome. Passar fome já é outro assunto. Esse ato não tem influência no mundo espiritual, não vai mover Deus. Esse ato é algo pessoal que vai mover apenas você, vai limpar o seu corpo e abrir a sua mente. Nós gastamos muita energia ao comermos, ao praticarmos atividades. E a atenção da nossa mente, a energia do nosso corpo é direcionada para isso. No momento que buscamos o jejum, a nossa mente se concentra em algo. O nosso corpo deixa de focar e gastar energias para direcionar toda a energia para a mente. Quando você termina de comer, você percebe logo um sono. E essa sonolência é justamente todas as funções do corpo desligando para focar na queima das calorias. Quando você jejua, você direciona toda a atenção do seu corpo para a sua mente. Você amplia os horizontes espirituais para poder focar em uma coisa apenas: se humilhar perante Deus, uma ligação com o Senhor, para de alguma forma quebrantar a alma e aflorar o seu espírito. Assim como a oração, Jesus recomenda que o jejum seja feito em secreto. Ninguém pode saber que você está jejuando. Existem aqueles fariseus que na época faziam com que as pessoas soubessem que eles jejuavam e andavam curvados ou até mesmo desfiguravam a face para que percebessem que estavam jejuando. Isso não é recomendado. O próprio Cristo diz que lavemos o rosto e não pareçamos que estamos praticando esse ato, porque é algo pessoal entre você e Deus. Você não pode praticar um jejum e estar dia e noite ligado a atividades nada que ver com as Escrituras. Você não pode iniciar um jejum e fazer coisas do seu dia a dia, como trabalhar, estudar e muitos outros mais. Assim como a oração, esse momento tem a separação e recomenda-se que você faça em oculto. Ao menos boa parte desse tempo, tire para se afastar e, enquanto isso, também meditar nas Escrituras e orar. Existe o propósito de enfraquecer o seu desejo carnal, que está infiltrado na sua alma, e fazer com que você fique mais sensível à voz de Deus. Jesus não disse que o jejum era necessário, mas Jesus o aceitava e também o incentivava. Jesus não necessitava de jejum, mas ele fez porque estava em carne, não na carne. Entendeu? O jejum era feito pelos judeus no dia da expiação, mas havia pessoas, precisamente os sacerdotes, os fariseus, que faziam jejuns até mesmo fora dessa época. Você observa na história do fariseu e do publicano que Jesus contou, que ele se gaba de fazer jejuns, mas um aspecto indispensável do jejum, que é humilhar-se,
não estava contido naquele coração do fariseu. No livro de Marcos 2, do 18 em diante, você vê que os fariseus reclamam que os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus disse, por que eles jejuariam se o noivo está com eles? Aí você me aponta aquela passagem que os discípulos não expulsaram aquela casta de demônios por falta de jejum e oração. Mas e se eu te disser que nos textos antigos, os manuscritos antigos da Bíblia, apenas um entre milhares é que possuem essa passagem? Todos os outros, quando chega nessa passagem, não existe a palavra jejum, mas apenas oração. Por isso que muitos acreditam que essa palavra foi acrescentada séculos depois. Na verdade, foi a falta de fé que não expulsou, porque Jesus não reclamou depois do jejum, mas sim de uma geração incrédula. O próprio Jesus mandava os discípulos de cidade em cidade e mandava comer nessas cidades, não jejuar. Então, qual é o jejum que Deus quer de todos nós? Observe o livro de Isaías 58, a partir do verso 3. O verso 3 diz, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Deus não estava dando atenção aos jejuns daquela nação. Por quê? Porque eles estavam fazendo com propósitos errados. Jejum não é passar fome. E eles estavam tanto executando de forma errada, quanto vivendo uma vida errada. Perguntaram por que Deus não estava atendendo às suas orações, por causa dos seus jejuns. E Deus responde assim, seria esse o jejum que escolhi? Chamarias tu isso de jejum? Deus pergunta, isso que vocês chamam de jejum? Não é o que eu escolhi. E o próprio Deus explica por que não estava correto. Porque eles não estavam dando pão aos famintos. Porque eles não estavam abrigando os desabrigados. Porque eles não estavam cobrindo aqueles que estavam nus. Não se importavam com seus semelhantes. Estavam vivendo em impiedade. Não estavam soltando as correntes da servidão, para que os oprimidos fossem deixados livres. Tanto se orgulhavam de algo que não deveriam ter orgulho, como não davam a mínima importância para o desamparado. Se gloriavam das coisas que faziam e se achavam merecedores das recompensas de Deus. Jesus fala na parábola do fariseu e do publicano que o fariseu, aquele homem que se separava para se santificar, se orgulhou em dizer que jejuava vezes na semana, mas por causa dessa atitude, ele não foi embora para casa em paz com Deus. Reflita sobre esses versos e entenda de uma vez por todas o que é o jejum. Hoje ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.